né? Frio hoje tá frio. Pensa no frio. Hoje tá bem. A temperatura baixou. É, né? Tá bom pra ficar em casa. Tomar uma coisinha quentinha. Meditando na palavra. Deixar uma mensaginha aí. Mensaginha de Deus para nossos corações. Vamos compartilhar, irmãos. Vamos compartilhando aí. Sabe? Que Deus venha abençoando a vida de vocês. Em cada pessoa, né? Vamos ver se consigo compartilhar aqui, mas acho que não vai dar. Compartilhar, vamos ver se vai. Não tem estragando. Deus vai abençoando vocês que se encontram aí. Vamos ver se vai dar. Não tem. I love you. Que Deus venha abençoando a cada um, né? Que Deus venha de encontro aos seus corações. Amém? Deus é maravilhoso. Vamos ver se consigo compartilhando aqui. Vamos ver se vai. Amém? Que Deus venha falando aos nossos corações aí. A palavra de Deus se encontra hoje com Êxodo. Vamos pegar a visão aí da palavra aí, vamos meditar um pouco. Êxodo 3, versículo 7. Amém? Diz assim a palavra do Senhor para mim e para você, essa manhã, essa tarde. Não é? Deus falando com Moisés. Moisés recebe o chamado de Deus. Deus ouve o clamor do povo que está cativo no Egito, o povo escravo, pedindo a intercessão, voltaram-se para Deus, o Criador, e Deus os ouviu, o seu clamor. Diz assim, disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Deus, ele ouve e vê atentamente quando a gente clama a ele, né? E Deus não é diferente nos dias de hoje, né? Você clama, ele ouve atentamente o teu clamor, que está no Egito, e tem ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Deus, ele viu o sofrimento daquele povo, né? Eles pedindo por clemência, porque eles eram escravos, estavam sofrendo na mão do faraó no Egito, né? Eles queriam se livrar daquela aflição em que se encontravam, naquela escravidão em que se encontravam. E muitas das vezes, irmãos, trazendo para os dias de hoje, a gente se encontra às vezes na mesma situação que se encontravam essas pessoas aqui no deserto. Deserto não, né? No Egito, presos, né? Escravos, cheios de aflições, dores, né? Sofrimento mesmo, né? Estavam sofrendo. E quando a gente ora, Deus, ele ouve as nossas orações, sabe? Ele ouve, você coloca nas mãos de Deus o que você está passando naquele momento, e Deus ouve as nossas orações, as nossas aflições, sabe? E ele responde. E aqui, como Deus, porque Deus mesmo não foi lá então, né? Porque ele chamou um para poder falar com os seus. Porque, irmão, imagina que igual o Cristo falou, né? Se o povo aqui, quando uma passagem, acho que se não me engano era que Abraão, quando o rico Lázaro lá, que o rico estava no inferno e Lázaro estava lá no seio de Abraão lá. Aí ele falou, né? Senhor, manda alguém lá avisar meus irmãos para que eles não venham parar aqui.
Aí ele fala, não, lá tem meus profetas. Se ninguém acredita lá, imagina se mandar um daqui, né? Imagina se Deus fosse realmente Deus ali. Eles não iam acreditar, né, irmão? Então Deus escolhe sempre um dos seus para levar a palavra para os seus. Escolheu Moisés, que era hebreu, para levar a palavra para os hebreus. E muitas das vezes, irmão, Deus escolhe a gente para levar as palavras para as pessoas do nosso meio ali, né? E a gente, será que a gente aceita? Não, muitas das vezes a gente é criticado, condenado e às vezes até excluído, porque eles não aceitam a palavra de Deus. A mente deles ficam cauterizadas naquilo. E eles dividem aprender com o novo de Deus, que Deus é um renovo na vida da gente todo dia quando a gente começa a conhecê-lo, né? E aqui, ó, Moisés foi chamado, imagina, Moisés era príncipe lá do Egito lá, né? Se revoltou contra um soldado egípcio que viu o sofrimento daquele povo, né? Do seu povo, matou, fugiu, né? Dizem, né? Estudos falam, não sei também se é verdade, mas eu ouvi falar, né? Também estudando assim, que fala que ele era pesado de línguas. Muitas traduções dizem que ele era gago, né? Que ele não tinha como falar direito, não expressava direito. Então ele aqui, irmãos, e quando ele teve o chamado dele, dá pra você ver que Deus, ele sonda o coração das pessoas e conhece cada pessoa que ele chama, assim. E aqui Deus escolheu ele. Por que não escolheu outro, né? Mas não tinha que ser ele do seu povo. E ele aqui, como nós, arrumamos desculpas para não atender o chamado de Deus. Olha que coisa linda. O ser humano é maravilhoso, né? Para levar as coisas de Deus é 1 milhão de desculpas. Mas para levar as coisas do mundo é rapidinho, né? Nem precisa nem pedir. Vá, ele faz, né? Aqui, ó, você vê até as pessoas mais escolhidas que a gente vê, que são pessoas usadas mesmo por Deus, né? Foi Moisés, no caso aqui. No começo, quando Deus chamou a caminhada dele ali para aquele povo, que Deus ouviu, né? E Deus dá um jeito de sanar as dificuldades e os problemas que aquele povo estava passando na escravidão, para sair daquele lugar, né? Ele chamou Moisés e disse, né? Ele disse assim, ó, no 13, e disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Deus, ele viu e ele vê a dor de cada pessoa, né? A aflição. Só que ele viu a aflição de um povo, né? Não era uma pessoa, era várias, uma multidão, milhões, milhares, né? Eu acho que devia ser mais ou menos, aproximadamente naquela época, né? Portanto, desce para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazer subir daquela terra a uma terra boa e larga. Deus ia tirar aquele povo, que é a promessa de Deus para a vida de quem o procura e recebe ele, né? E começa a conhecer esse Deus e praticar a palavra dele, deixar a palavra dele entrar, sabe? Meditar mesmo e viver a palavra no seu dia a dia de cada pessoa. E que se cada pessoa nesse mundo vivesse a palavra de Deus, o mundo seria melhor, né? A vida das pessoas seriam melhores. Mas a gente anda segundo nossos preceitos, nossos conhecimentos. A gente não anda segundo a palavra de Deus, né? A gente se acha super cheio de si, né? Mas Deus, ele conhece, mas quando a gente deixa Deus trabalhar e a gente vive por ele e aceita os conselhos dele, ó, ele manda, ele faz, ele move montanhas, ele leva pessoas para direcionar você, para te livrar daquele lugar lá onde você se encontra, né? E Moisés ficou receoso, mas como eu? Ele, como assim como nós também, como Deus chama, né? Portanto, desce para livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra. Há uma terra boa e larga, é uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu e do Eteu e do Amorreu e do Ferizeu e do Eveu e do Jebuseu. Cada nome, né, irmão? E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. Eis que agora o teu clamor chegou
até muito mais bonito, né? O povo quando ora, né, pede de todo o teu coração e espera, né? Ali, quando a gente está igual eles, escravo, não tinha soluções. A solução deles era orar, pedir a Deus e esperar no Senhor, né? Esperar que Deus mandasse, né, uma resposta para aquela oração, aquele clamor que eles tinham, para Deus poder livrá-los daquele cativeiro onde eles se encontravam. E Deus ouviu, irmãos. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Como Deus ele vê as coisas, tá vendo, irmãos? Deus ele vê tudo, né? Como Deus é bonito, né? De ver, né? Eles oraram e aquele clamor chegou até Deus e falou: Deus, vou lá ver esse meu povo aí. O que eles estão passando realmente, sabe? Eu vou ver cada situação, cada das pessoas, o que está acontecendo. E ele viu o sofrimento daquelas pessoas que não tinha mais jeito, né? Porque ele trabalha no impossível. E aquele povo não tinha como ser liberto daquela escravidão onde se encontravam. A única solução para eles era Deus, Deus livrá-los daquela situação onde eles se encontravam. E Deus agiu quando as pessoas oram e colocam as suas dificuldades, os seus problemas aos pés do Senhor. Ele dá a solução para aquele problema, porque ele diz assim para mim e para você, ó, que vai ouvir, não sei o horário, mas Deus diz assim, ó, e agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios o oprimem. Vem agora, pois, eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse: Deus, quem sou eu? Disse: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Quem sou eu, Senhor? Para que o Senhor me mande lá, para aquele tal lugar, ou falar para aquele povo, ou levar a tua palavra adiante, Senhor. Quem sou eu? Tantas pessoas, nem mais um faraó, né? O povo, ele ficava cheio de medo, né, irmão? O que queria fazer? Mas Deus tinha escolhido ele, né? Deus estava falando, primeiramente, foi uma coisa bonita de ver aqui em Moisés, Deus estava falando com ele, irmão, né? Se Deus falando, que era uma coisa, né, inacreditável de acontecer. Deus falando assim, ó, né, com ele, através da sarça ardente ali, pegando fogo ali, e Deus falando com ele, ministrando, imagina, né? E ele cheio de dúvida ainda, mas mas por que eu? Ele estava cuidando das ovelhas ali, né, irmão? E tava só ele, não tinha mais ninguém vendo, né? As pessoas podiam muito bem não acreditar nele, igual não aconteceu. Ele perguntava aqui mais pra frente, né? Porque só ele viu Deus. Só ele ouvia Deus. E Deus falava através dele. E é bonito quando Deus fala assim, vá e fala a palavra de Deus, que eu vou falar, eu vou colocar palavras na tua boca. E a gente fica com medo, irmãos. Quando é Deus que manda, não é gozado? A gente fica com medo, com receio. Mas é Deus que põe as palavras na boca da gente para poder falar com os seus. E ele vai sempre usar o povo para levar palavra para o povo. Sabe? Quando ele quer ministrar algo em sua vida, ele quer te usar e você vai ser usado quando você deixa ele trabalhar. Logicamente, igual Moisés aqui, falava com ele. Hoje nós temos a Bíblia para nos explicar tudinho, tintim por tintim, o que devemos, o que não devemos fazer. Quando a gente ora, pede discernimento para Deus, né? Fala assim, olha, o Senhor está me mandando em tal lugar, falar o que para aquele povo? Como eles vão me escutar? Eles vão me chotar de lá, irmão, vai me bater lá, vai brigar comigo, vão me criticar, sabe? Mas a palavra de Deus você vai falar, de repente vai ter uma multidão.
Mas no meio daquela multidão tem 10, por exemplo, 10 pessoas. E as outras tudo tá ali só para criticar ou ver se eu cair. Mas Deus está interessado naqueles 10 pessoas que estão ali, naqueles 10 corações que estão abertos para ouvir a palavra. E através daquela palavra, aquelas 10 pessoas serão alcançadas e libertas, aceitando Jesus. Tem mudança de vida realmente. E é gratificante isso, irmãos. Vem, aqui no caso, era todos, né? Multidões, porque todos ali estavam sedentos por libertação, para sair daquela escravidão onde se encontravam. E cada pessoa que está no deserto, como a gente fala, né? Se encontrando no cativeiro, e precisando de uma palavra, alguma ajuda para poder sair daquela situação. Deus, ele intercede para aqueles que o buscam de coração. Aí Deus mandou ele assim, ó: vem agora, pois eu te enviarei, o faraó, para que eu tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse Deus: certamente eu serei contigo. Deus não ia deixar em vão, não, não. Deus não deixa. Deus, ele vai estar conosco. Ele vai estar à nossa frente. É ele que vai ditar as palavras certas. É ele que vai mostrar para aquele povo que é Deus que realmente está ali falando com você, que está mostrando para você que é ele realmente que vai fazer, que ele chegou com a resposta do problema que você se encontrava. No caso aqui deles era o livramento daquela onde se encontrava naquela época, naquela escravidão, naquele cativeiro. Deus ia tirar aquele povo do cativeiro e levá-los ainda de tirar, ia dar uma terra que emana leite e mel, terra boas, para eles terem um começo de vida, que eles não tinham vida, né? Não tinham nada, não tinham nem como sobreviver. E Deus foi dando tudo para eles, irmão. Foi direcionando, desde a tirada até chegar na terra prometida. Deus foi direcionando, Deus foi moldando eles, Deus foi alimentando, cuidando, né? Até de chegar na terra prometida. E Deus deu a terra prometida para eles, que falou e cumpriu aquilo que ele falou. E Moisés, Deus ainda disse para ele, né? Deus diz: certamente eu serei contigo, e isto será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: eis que quando vieram os filhos de Israel, eles disseram: o Deus de vossos pais me enviou a vós. E eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhe direi? Olha, e Moisés arrumando a desculpa para não poder ir, né, irmão? E questionando Deus, né? Conversando. Ele tem uma parte grande que Deus fala. Que Deus já falou, né, no começo, que eu colocarei voz, eu falarei através de você. Mas então dele foi questionando, porque Deus, ele ia falando o que Deus ia fazer através dele, né? E Deus fala assim para mim e para você: através de nós, Deus, ele pode fazer milagres, né? Ele pode tirar vidas do cativeiro, vidas onde estão presas, né? Que estão presas naquele Egito, que não vê saída e clamam a Deus. E Deus tenta responder, irmãos. Só que por isso que Deus usa pessoas, os seus porta-vozes nessa terra, para falar com os seus, porque é Ele que vai fazer, é Ele que está atendendo o seu clamor, é Ele que ouve o seu clamor e responde e chega com a ajuda necessária. E quando a gente acredita nesse Deus e deixa Ele trabalhar em nossa vida, certamente esse cativeiro onde você se encontra, você vai sair dele. Certamente essa escravidão de hoje em dia, né, que nos escraviza de uma forma totalmente diferente, né? A gente sai dela, a gente verdadeiramente seremos livres, não escravos mais. Tudo que a gente é dependente, sem ser de Deus, que a gente somos dependentes dele, né? Das suas palavras,
das suas misericórdias. A Ele a honra e a glória para todo sempre. A Ele a palavra. A Ele seja o louvor. Sempre Deus em primeiro lugar. E aqui, ó. E disse então Moisés a Deus: eis que quando vieram os filhos de Deus de Israel, eles disseram: o Deus de vossos pais me enviou a vós. E eles me disserem: qual é o nome? O que lhe direi? E se eles me perguntarem: quem que é o nosso Deus? Qual é que é o nome dele? Já que você foi mandado por Deus, quer dizer, questiona mesmo. Eles questionam, irmão. Eles questionam muito. E hoje em dia é pior ainda. É tudo questionamento. Perseguição, né? Se você fala da palavra de Deus, aí o pessoal já tenta achar uma coisa lá, tem umas coisas que não tem fundamento, né? Para defamar você, para derrubar na palavra de Deus, sabe? Para não, na realidade, para não deixar a palavra de Deus entrar e aprofundar no coração das pessoas, porque quando ela chega, ela entra igual uma sementinha, né? Ela vai naquela terra lá, ela vai crescendo, ela vai criando raízes, ela vai se fortalecendo. Quando ela começa a firmar, ela começa a crescer. Aí ela vai crescendo, crescendo e dá frutos, né? É assim o inimigo na vida da gente. Ele não deixa a palavra chegar até as pessoas que estão cativas nesse momento, né? Que estão precisando de uma verdadeira libertação, né? Libertação, quando você vê em um ambiente ou nas situações que não vê saída, sabe? E tem saída. Nessa vida só não tem saída para a morte, né? Mesmo assim, se você pedir a Deus e Ele conceder, né? E a gente também tem que ter consciência que Deus, Cristo, naquela época, é porque Cristo não cura todo mundo aí no mundo inteiro, né? É aquele poderosão. Deus, Cristo, Ele foi na sua cidade lá, tem uma passagem bonita. E lá Ele não pôde fazer muitos milagres. Por quê? Porque lá eles não criam que Ele era o Filho de Deus. Então não pôde fazer muitos milagres, irmão. Então como Cristo vai trabalhar em sua vida se você não crê que Ele pode fazer a diferença? E esse problema que você está passando, esse cativeiro que você está vivendo, Deus pode te tirar, Deus pode te solucionar, resolver esses problemas. É, né? Então Deus continuou falando com Moisés, né? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vocês. Deus falou teu nome: eu sou. É. Deus, quando Ele vai, irmão, Ele nos ajuda a entender. Ele não vai deixar você em vão assim, irmão. Ele vai, se mandou você, com certeza, Ele vai colocar palavras na tua boca. E as palavras vão chegar às pessoas, irmãos. Elas vão frutificar, sabe? Elas vão entrar no coração das pessoas, porque as pessoas necessitam da palavra. É ou não é? E Moisés ainda continuou com... Você acha que parou por aqui? As desculpas de Moisés? Não, irmã. Quando a gente tá assim, Deus fala conosco também. Às vezes a gente também tá assim, irmãos. E a gente arruma milhares de desculpas para não falar a palavra de Deus, porque dá medo mesmo você levar uma palavra para as pessoas. Ainda mais Faraó, que Moisés era perseguido lá onde Deus, ele se voltasse no Egito, ele brigou até morrer, né? Ele foi expulso, daí fugiu. Então ele era meio mal visto naquela região lá. E Deus mandou justamente ele para o seu povo. Não, você vai lá. Então, ó, ele diz aqui no versículo 10, aqui, ó, Moisés ainda continua, né? Mas Senhor, como é que eu vou? Ó, agora você presta atenção, o que acontece quando Deus fala conosco e a gente fica teimando com Deus, sabe? A gente insiste em, não sei o que, não sei o que. É igual quando a pessoa está explicando para você um negócio, sabe? E você fica lá, né? Debatendo, criticando, né? Entrando em contenda muitas vezes. Tem uma hora que você perde as estribeiras, né? Deus também se irou aqui, ó. Ficou irado. Então, no 10, cara, então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu não sou
um homem eloquente. Não sei falar direito, né? Nem de ontem, nem de ontem. Nem ainda desde que tens falado a teu servo. Porque sou pesado de boca e pesado de língua. É aqui que eu falo para vocês que o pessoal já ouvi falar, né? Também dizer que muitas vezes que ele era gago, né? Então por isso que ele não sabia conversar direito e falar. E disse-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Hum? Não sou eu que estou falando para você, rapaz. Ele está teimando. O que você tem na cabeça aí? Você não entende o que eu falo? Estou falando em outras línguas aí que você não está entendendo. Eu estou falando a mesma linguagem sua. Por que você está teimando? E Deus aqui brabo, mano. Vá, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que has de falar. Deus, ele nos ensina, então quando Deus manda a gente ir, é para ir, é para falar, é para fazer. Porque é ele que está falando, é eu que vou falar. Ele cansou de repetir para Moisés, né? E Moisés também querendo ter a certeza, porque o chamado dele para libertar um povo, uma multidão, milhões de pessoas do cativeiro, mas era muita responsabilidade. Né? Era muita responsabilidade para um homem que ia ser visto por milhares de pessoas, que aquelas que criam e aquelas que não criam, né? Os perseguidores e os que realmente querem sair daquele lugar, os medrosos, tinham vários tipos de gente, né, que ele tinha que lidar. E como se ele também vê se não era coisa da mente dele mesmo. Eu calculo, meu, eu tô falando assim, mas é da coisa que eu penso, sabe? E disse o Senhor: quem fez a boca do homem, ou quem faz o mundo, ou surdo, ou que você vê, ou cego, não sou eu, Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, te ensinareis o que has de falar. Ele, porém, disse: Senhor, envia por mão daquele a quem tu has de enviar. Então se acendeu a ira do Senhor. Deus ficou bravo com Moisés. Deus ficou furioso com Moisés. Mas olha, eu vou falar através contigo, eu vou te dar as coisas, tudo, e você não quer. Deus ficou bravo com ele ainda. Você vê, né? Você vê que Deus sim tem um chamado, porque Deus podia acabar com Moisés nessa hora. Né? É ou não é? Mas Deus é um ser misericordioso, mano. Sabe? Ele vê o coração da pessoa, ele sabia que Moisés é um homem bom. Não era um homem mau. Ele, porém, disse: Senhor, envia por mão daquele que tu has de enviar. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: Não é Arão o levita, teu irmão? Eu sei que ele fará muito bem, e eis que ele também vai a teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. E tu lhe falarás e porás as palavras na sua boca, e eu serei com a tua boca, e com a sua boca, ensinando-vos o que haveis de fazer. E ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele te será por boca, e tu lhe será por Deus. Toma, pois, esta vara na tua mão, com ela que farás os sinais. E Deus e Moisés, mas não sei falar. Não, mas Deus fala, você vai, rapaz. Quando Deus, não adianta a gente teimar, né, mano? Quando Deus ele quer que a gente vai fazer, a gente vai, mano. Ele arruma as coisas, ele fala e garante. Ele arruma soluções. Moisés não queria ir com medo, né? Receoso. Mas Deus foi com ele, irmãos. Ele ia ser porta-voz, Deus ia usar, mas mesmo assim ele falou, mas Senhor, eu não sei falar. Deus arrumou Arão, o irmão dele, irmão. Olha. Não, teu irmão, sei, eu vejo, ele fala bem, ele se expressa bem, então ele vai contigo. E como você vai fazer os milagres aqui, todo mundo tem certeza, pega esse cajado aí, através desse cajado aí você vai fazer milagres. Você vai fazer os milagres através desse cajado, que esse cajado onde você colocar, né, acontecia as coisas. E é verdade, mano, eles tentavam o cajadão lá, o mar se abria, né,
sair água da pedra. Deus é poderoso, e Deus ele usa as pessoas. Por isso que não tenha medo, não. Quando Deus está contigo, você está com Deus, Ele vai falar através de você. Ele vai te usar e Ele vai colocar palavras na tua boca. Não tenha medo, fica tranquilo. Tenha o coração em paz, porque é Deus que mandou falar. Né? E quando a gente aceita o que vem de Deus, é maravilhoso. Milagres acontecem na nossa vida quando a gente começa a viver a palavra de Deus. A vida é tão passageira, irmão, e por que não vivemos a palavra de Deus? Que Deus tem de melhor nessa terra. Né? Amém? Que Deus possa estar nos abençoando. E a todos que vão ver esse vídeo mais pra frente aí, compartilhem, mano. Dê seu like aí, se inscrevam, ajude a chegar às 3.000 horas, 4.000 horas aí, porque tá difícil. Mas não é impossível. Amém? Deus abençoe a todos e até uma próxima.